Agradeço, professor Roosevelt, as palavras. Gostaria de salientar aqui também agradecimento à presença do professor Gerson Souza, que está aqui nesta manhã conosco, brilhantando esse evento. O professor Gerson Souza, também professor do SESB, Direito Tributário. Neste momento, passo a palavra ao professor Cláudio, para que ele possa dar a abertura oficial ao evento. Bom dia, gente. É um super prazer estar aqui com vocês. E um desprazer não ter recebido o primeiro livro do professor Roosevelt. Está despedido. Está despedido. Vou ter que comprar, pior de tudo, né? Mas tá bom, fiz a propaganda de graça para vocês. Bom, é para poucos ter a presença do professor Mero Mafra e eu gostaria publicamente aqui de agradecer tanto a Lívia quanto o professor Mero Mafra, que foi quem nos proporcionou esse evento nesse local. Não é o César que está fazendo a customatização desse local. Foi feito pelos dois, eu não sei em que condição, mas é um presente deles para os alunos do César, ok? Eu gostaria que fosse dada uma salva de palmas. Bom, e agradecer a presença de vocês. Eu não esperava a quantidade de alunos pelo tempo que nós tivemos. Então, obrigado pela presença de vocês. E o mais importante, né, não vou perder muito tempo, não, vou correr para a gente ver logo o professor Mero falar, ok? Obrigado, gente. Wesley. Pessoal, eu tomei a palavra aqui, não me passaram não, mas eu tomei. Eu quero agradecer muito vocês a virem prestigiar esse evento do SES. Eu acho que é uma oportunidade incrível para todos nós que estamos aqui, alunos, professores de pós, visitantes, para termos a oportunidade de conversar com grandes nomes do direito capixaba. E na sexta-feira à noite nós temos aí um grande nome da advocacia brasileira. Então eu agradeço muito que vocês tenham vindo prestigiar. E eu vou, apesar de acreditar que dispensa apresentações, vou fazer assim mesmo, apresentar o nosso palestrante de hoje, Homero Mafra, advogado criminalista há 41 anos, foi presidente da Ordem entre os anos de 2009 e 2018, é atual presidente da Abracrim, foi procurador-geral do governo do estado, do município de Vitória, foi professor da UFES durante aproximadamente 20 anos, e está aqui para falar para vocês sobre devido processo legal como garantia do cidadão. Eu quero que vocês recebam meu marido, Homero Mafra. Bom, claro que quando a Lígia fez a apresentação, ela diz meu marido e esqueceu de dizer o pai da Laura, a nossa filha. Eu quero agradecer ao Cláudio, quero agradecer a Lígia, quero saudar os professores do SESB, na pessoa do Cláudio, na pessoa do meu amigo pessoal Ricardo Pimentel, que quando eu fui presidente da Ordem, presidiu a Comissão de Prerrogativas, que é a infantaria da advocacia que faz o enfrentamento. Quero saudar o Marlon, saudando o Marlon, saudar a minha entidade de classe, a OAB, e dizer da importância da Ordem. A Ordem é a nossa entidade de classe e eu tenho profundo respeito pela Ordem. Eu sou um homem de Ordem. Eu sou um advogado e todo advogado tem que ter respeito pela Ordem dos Advogados do Brasil. Quero saudar o professor Roosevelt, saudar
saudando o professor Rosley e falar da importância desse livro, Ética e Cultura Policial, nesse tempo em que a gente precisa discutir esse tema. E o professor Rosley me fala da doutora Letícia Maia Saúde, é um exemplo de magistrada, é uma amiga pessoal, uma amiga queridíssima, e uma magistrada que a gente devia fazer cópia e sair distribuindo por esse país. Os juízes, os advogados não escolhem juízes, mas os advogados exigem dos juízes respeito às suas prerrogativas profissionais. Isso nós vamos exigir e exigir sempre. Mas nós não podemos escolher juiz. Advogado não escolhe juiz. Há juízes mais liberais, há juízes mais duros. Sorte, azar. Mas os juízes têm que ser a expressão da sua consciência nas suas decisões. Letícia é um exemplo de magistrada. E eu digo isso publicamente, porque penso nisso. Eu não nasci no Espírito Santo, nasci em Niterói. Meu pai foi juiz, veio para o Espírito Santo, é mineiro, foi juiz em São José do Calçado. São José do Calçado tem um grande poeta, professor auxiliar, chamado Jair Campos. E Jair Campos tem um poema que ele diz, chamado Operário do Canto, desculpe. Ele diz: operário do canto me apresento, sem marca ou cicatriz. Limpas as mãos, minha alma limpa, expresso o documento, a palavra conforme o pensamento. Quem me conhece sabe que eu não sou de elogios fáceis, nem sou de elogiar por elogiar. Então, quando falo de Letícia, falo daquilo que penso, falo daquilo que sinto. Se Letícia não fosse a grande juíza que acho que é, eu silenciaria sobre ela. Não iria fazer a crítica, mas não faria o elogio, porque da minha boca não sai elogio fácil. E saudando Letícia, quero publicamente parabenizar o Tribunal de Justiça, na pessoa do seu presidente, e o desembargador Pedro Valls Rosa, pelo trabalho que estão fazendo na informatização do tribunal, resgatando anos de atraso. O trabalho que o desembargador Fábio Klein e o desembargador Pedro Valls Rosa estão fazendo na informatização do tribunal, resgatam anos de silêncio, e é muito importante ser registrado sempre. Quero saudar a professora Lígia Mafra pelo trabalho que vem fazendo e por esse evento. Esse evento sai muito pela Lígia. E eu não falo da minha mulher, da minha companheira, da mãe da Laura, da minha amiga, do amor da minha vida. Eu falo de quem fez esse evento. Eu falo da intelectual com quem eu convivo e quem eu respeito. Quero dizer que amigo não convida, amigo ordena. Então o Cláudio, a Lígia chega para mim e fala assim: ó, você vai falar amanhã. Falou ontem isso comigo. O Cláudio falou que você vai falar. Eu falei: peraí, como eu vou falar? E se o amigo ordena, e se a mulher manda, você vem falar. Aí você vai falar sobre o quê? Peraí, gente, eu esqueci uma saudação especial, muito especial. Quero saudar os alunos do 8º período do SESC. Os alunos do 8º período, agradecer a oportunidade que eu estou tendo de voltar para a sala de aula. Gente, que alegria conviver com vocês. Que alegria estar na sala de aula. Que alegria dividir e aprender. Porque professor não é o que ensina. Professor é o que ensina e aprende. Dar aula é trocar ideia. Dar aula é trocar experiência. Tem um livro chamado Adeus Mr. X, em que ele fala que os professores não envelhecem porque os alunos se renovam. Essa troca, esse prazer de estar em sala de aula, vocês não sabem como vocês estão fazendo bem. Vocês não sabem a alegria que está sendo para mim estar dentro de sala de aula e ter que ir todo domingo abrir livro de processo e reestudar e preparar a aula. Sabe, tem que estudar cadeia de custódia, tem que pensar assim: será que se eu convidar o professor Geraldo Prado, que é amigo pessoal, para falar sobre cadeia de custódia, o cara que é um super especialista em cadeia de custódia, será que ele vem fazer uma palestra no SESC?
E a gente vai trazer o Geraldo para falar aqui. Mas sabe, está dando vontade de estudar de novo, sabe, de estudar sistematizado, não só para o caso, né? Essa alegria que vocês estão vivendo, eu não vejo a hora de chegar segunda-feira, sabe, porque eu quero estar em sala de aula. Ontem Cláudio pediu para eu enganar os meninos do 5º período, eu fui lá, e meninos, porque, sabe, essa coisa não tem idade, tem do profissional para quem está em sala. Por isso o menino, o professor pode ser mais novo, mas os alunos vão ser os meninos com quem você vai trocar ideias. Essa coisa de professor não é o que impõe, né? Como eu sou mais velho, tinha uma frase do Chacrinha que dizia isso: eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Professor bom é o que vai para confundir, porque ele bagunça a cabeça e faz pensar. Sabe, ensinar é fazer pensar. Se você faz um ensino dogmático fechado, você não vai fazer pensar, você vai produzir um técnico. E aí põe o computador no lugar do estudante, põe o computador no lugar do juiz, põe o computador no lugar do promotor, põe o computador no lugar do advogado. Ensinar é confundir, é bagunçar a cabeça, é fazer pensar diferente. E vocês estão me dando essa alegria de novo. Sabe, está sendo muito bom estar com vocês. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Lígia. E aí, o desembargador Álvaro Bourguignon, desembargador que aposentou, desembargador Álvaro Alvino, que foi meu contemporâneo de faculdade de Direito, ele dizia o seguinte: uma vez num concurso, o sujeito ia fazer uma prova oral, e ele só sabia sobre a formiguinha, só sabia falar sobre a formiguinha. E aí foi lá sortear o ponto, caiu um elefante. O que eu vou falar? Ele falou: o elefante é um bicho muito grande, tem 4 patas, tem uma tromba, tem um rabinho. Quando o elefante pisa na formiguinha, a formiguinha morre. A formiguinha. Aí ele já perguntou: sobre o que você vai falar? Eu falei: ó, põe aí o devido processo legal como garantia do cidadão, ou seja, tema livre. Porque quando você pega um tema como esse, o devido processo legal como garantia do cidadão, você pode falar sobre tudo. Na verdade é um tema livre, mas é preciso que a gente discuta hoje o processo como garantia do cidadão. É preciso que a gente discuta nesse momento que o país está vivendo, nesse momento conflituoso que o país está vivendo, a necessidade de garantia da Constituição. E quando eu falo que é preciso que a gente discuta nesse momento que o país está vivendo, eu não estou falando em Bolsonaro versus Lula, Lula versus Bolsonaro, embora eu tenha nessa discussão uma opção. A minha opção é muito clara e foi feita há anos atrás, ela não é de agora. Né? O Renato Teixeira tem uma música que eu gosto muito, não tem nada a ver com esse fato que eu acabei de falar, mas o Renato Teixeira diz: não sei se sou lenha não sei se sou vaso tal, ou se sou lenha onde me queimo, mas sei de que lado estou do tacho e nego tudo aos donos do engenho. Enfim, mas a gente precisa fazer hoje a defesa da Constituição nesse momento conturbado que a gente vive. Fazer a defesa da Constituição significa fazer garantia de devido processo legal. Significa dizer que o Estado pode muito, mas que não pode tudo. Significa dizer, para a sua Lúcia ter razão, que no enfrentamento à criminalidade nós temos que observar e obedecer o devido processo legal. Eu estava pesquisando, Lígia, o que eu ia falar aqui. Eu sabia que um dia eu tinha escrito um texto. Esses textos que eu escrevo e nunca publico, porque eu acho que eu não sei o suficiente para publicar. Eu escrevo e guardo. E nesse texto, o texto era as garantias constitucionais do processo e o processo penal. Eu fazia uma citação de Spender, acho que é essa a pronúncia, que
que diz: um cidadão permanece um cidadão mesmo quando acusado da prática de uma infração penal. Ou, eu não lembro de quem é essa citação, agora eu vou lembrar: eu sempre serei poeta espanhol morto pela ditadura, pelas tropas franquistas, morreu Lorca, Garcia Lorca. Lorca dizia: eu sempre serei partidário dos que não têm nada, e até a tranquilidade dos que não têm nada lhes é negada. Então, um homem não perde a sua condição humana por ter cometido um crime. Esse elenco de garantias constitucionais é fundamental, e isso é essencial hoje. Nós precisamos fazer com que esse elenco de garantias seja estendido a todos. Mas nós vivemos um tempo de conflitos, nós vivemos um tempo em que o tecido social está sendo constantemente arranhado, nós vivemos um tempo em que a barbárie predomina, nós vivemos um tempo de crimes graves. Ok, Rui Barbosa advertia: quanto mais abominável é o crime, maior, a citação é livre, então eu não estou lembrando a citação exata, quanto mais abominável é o crime, maior é a necessidade da gente apurar com exatidão, não deixando antecipar nada. Eu vou falar agora para os alunos do 8º período. Sabe aquele silêncio que me amedronta? Eu estou sentindo aqui agora, de novo. Lembra quando eu falo com vocês assim: pô, que silêncio é esse? Né? Eu estou sentindo aqui. Mas então, esse é o primeiro ponto. O momento em que a gente vive e a necessidade da gente garantir a Constituição, de garantir os direitos. Mas o crime foi bárbaro, e aí? E se a sua filha fosse vítima? Se a Lígia fosse vítima? Nesse momento, eu não tenho mais isenção para falar, porque a minha dor, a minha emoção, a minha raiva vai se sobrepor a qualquer racionalidade que eu possa ter. Não é isso? Eu não vou pensar mais. O meu ódio, imaginem, se alguém faz alguma coisa com a Laura, eu não vou raciocinar. E aí eu não posso reagir na emoção. E quem vai pensar vai ser outra pessoa no meu lugar. Por isso a gente tem um sistema legal. Mas vamos avançar. Eu anotei alguns pontos, falando desse momento conflituoso em que a gente vive. E tem gente que diz que eu quero jogar a regra do jogo. Jogar a regra do jogo é respeitar a regra do jogo. Eu não posso jogar a regra do jogo e enfiar o dedo no olho do cara sem dizer: não. É jogar a regra do jogo. Mas eu queria começar, e antes de passar isso, eu tinha trazido um poema do Miguel Torga para citar, mas eu cito no correr da palestra: canta poeta, canta violento, silêncio conformado, ensina a cada alma a sua rebeldia. Mais ou menos isso do Miguel Torga. E eu vou fechar com canção da Trova do Vento que Passa, né? Da Trova, canção, como é que é? Trova do Vento que Passa, que é um poema belíssimo. Eu, na verdade, eu quero morrer rebelde. Tá? O advogado é uma alma rebelde. Eu não vou ser juiz nunca. O juiz pode ser um conformado. O advogado tem que ser um rebelde. Eu quero ser rebelde. Eu quero ser advogado. E a gente tem os princípios constitucionais do processo penal. Nossa, o professor Alberto trouxe um roteiro. Eu não sei o que eu prefiro ser chamado, sabe? Se professor ou advogado. É tudo, né? Dividir. O doutor Hélio Alberto, não sei se alguém aqui conheceu ou foi aluno dele. Sabe, um dos maiores professores que eu tive na vida, que era desembargador, os alunos do doutor Hélio chamavam o doutor Hélio de professor dentro do tribunal. E ele adorava ser chamado de professor. Eu sou muito advogado, mas ser professor é
gostoso demais. Presidente também é como se chama. Porque o presidente está ligado à advocacia, né? Bom, eu vou falar de algumas garantias do processo e a gente vai fazer uma discussão que para mim é muito importante, que é a questão da ponderação das garantias, que é a forma que os autoritários encontraram. Eu já vou adiantar o meu pensamento para negar as próprias garantias. Não existe, essa é a minha conclusão, não existe ponderação em termos de garantias de direitos individuais. Falar em ponderação de garantias de direitos individuais em processo penal é negar as próprias garantias. Mas vamos falar isso mais na frente. A primeira garantia é do juiz independente e imparcial. Eu preciso que o juiz da causa seja um juiz independente e imparcial. E vejam, nós tivemos agora alguns acontecimentos de juízes que são ao mesmo tempo, ele é ao mesmo tempo vítima do ato, acusador do ato e julgador do ato. Não sei, eu ouvi um nome, né? Alguém sussurrou um nome. Eu tenho que ser imparcial. A garantia da imparcialidade do julgador é essencial para aquele que vai ser julgado. Daí vem um outro princípio que é fundamental, o princípio do juiz natural. O que é o juiz natural? O juiz natural é aquele com a competência pré-estabelecida para julgar uma determinada causa. Então, você tinha no juízo de falência, antigamente, o juízo universal, né? Quando você tinha uma falência, todas as causas do falido iam para aquele juízo. No processo penal, há um tempo atrás, nós tivemos um juízo parecido, porque tudo ia para lá. Depois verificou-se que a coisa não era bem assim. Então, quando eu tenho a competência pré-estabelecida, eu tenho a certeza de que eu serei julgado por um juiz que a lei anteriormente definiu que vai ser julgado. Se ele é um bom juiz, se ele é um mau juiz, se ele é liberal, se ele não é liberal, se a caneta dele é pesada, se a caneta dele é leve, isso não interessa. O que interessa é que a lei anteriormente definiu que a competência para apurar determinados crimes é daquele juízo, não daquele juiz, João, Pedro, Manuel, Maria, Ana, Simone, não. É do juízo. Crimes de Lei Maria da Penha. Você tem uma vara especializada de violência doméstica. Então, os crimes da Lei Maria da Penha serão julgados na vara especializada da Lei Maria da Penha. Se eu, presidente do tribunal, falo assim, mas esse crime específico cometido contra a Suiane, nesse caso eu não quero que seja julgado na vara especializada da Lei Maria da Penha e quero que seja julgado na primeira vara criminal de Vitória, eu estou violando o princípio do juiz natural, porque eu estou escolhendo um juiz para julgar aquela causa específica. E isso não pode acontecer. Uma forma subreptícia, da gente violar o princípio do juiz natural é a extensão de jurisdição. Isso é muito bom. O que é isso? O doutor Ricardo está lá na terceira vara, está com muito processo, mas ali naquela vara, na terceira vara, correm os processos que tem os acusados fulano e beltrano, processo rumoroso. Mas o doutor Ricardo é um juiz muito liberal. Então eu vou botar o doutor Cláudio lá, que é um juiz rigoroso, condena todo. Aí eu estendo a jurisdição do doutor Cláudio para aquela terceira vara. E eu finjo que o doutor Cláudio vai decidir outros processos daquela vara, mas ele só vai julgar os processos daquela
daquela operação específica. Isso é uma forma de burlar o princípio do juiz natural. E isso tem que ser combatido. Ah, mas essas pessoas merecem punição. É verdade. Alguém aqui quer que o autor de um crime grave fique impune? Quem concorda que o autor de um crime grave fique impune? Tem alguém que concorda? Se alguém concordar, levanta a mão. Ninguém concorda, né? Alguém concorda que um autor de crime grave seja punido fora da lei? Não. Também não. Então, por isso, o sistema de garantias que a lei estabelece, dentre elas, o juiz natural. Eu só posso ser julgado por um juiz cuja competência foi previamente estabelecida. Não se escolhe um juiz para julgar determinado processo. Famosinho. Juiz famosinho. Juiz famosinho, o juiz xerife. No Brasil hoje, nós temos juízes heróis. Corram deles. Juiz herói é mau juiz. Tem uma tricolor aqui. Juiz bom em futebol é o que não aparece. Não é verdade? Teve um jogo, quem gosta de futebol, eu gosto muito. Teve um grande jogo de futebol, um clássico. Boca e River, para falar da Argentina. Se o juiz de Boca e River não foi lembrado, é porque ele apitou bem. Não é isso? Palmeiras e Corinthians. Se você não lembrou do juiz, ele apitou bem. Juiz bom não é lembrado. É assim no futebol, é assim no processo. Juiz não é herói. Sabe, quando o juiz é herói, ele deixa de ser juiz para ser acusador. Porque o que a gente quer é o juiz que prende. Porque isso é o que o diário da imprensa, infelizmente, faz. Por isso que a gente tem a mídia com um papel que ela deveria repensar. A mídia precisa repensar o seu papel no processo penal. Porque a mídia diz com muita frequência: o Ministério Público disse. E daí que o Ministério Público disse, o Ministério Público é parte. E ele diz o que lhe convém dizer. Quantas e quantas vezes nós temos o caso da escola base de São Paulo, em que as pessoas foram acusadas de crimes sexuais, eles tiveram a sua honra destruída, tiveram a sua vida destruída, perderam tudo e eram inocentes. Mas a imprensa os apontou como culpados e não eram. E aí, quem é que devolve isso? Então essa ânsia punitiva, punitivista nossa, é um problema muito grande. Então o juiz não pode ser herói. Herói pode ser o palhacinho da música da Laura, né? O palhaço herói, não tem isso? Mas o juiz não. O juiz tem que ser, sabe, tem que ter a discrição. O juiz tem que ser discreto. O juiz bom não é o juiz que prende, como também não é o juiz que solta. O juiz bom é o que decide conforme a lei de sua consciência. Ele decretou a prisão. Decretou a prisão processual. Sabe? Para que essa prisão era útil, era necessária? Essa prisão servia ao processo? Ah, mas a sensação de impunidade. Juiz não joga para a torcida. Juiz não tem que dar satisfação à opinião pública. Outro dia eu vi estarrecido o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, dizer que o Supremo deve satisfação à opinião pública. O dia que o Supremo Tribunal Federal tiver que dar satisfação à opinião pública, tem que fechar o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal deve ter satisfação à Constituição da República. E só a Constituição da República. É uma tragédia o Supremo Tribunal Federal que deva dar satisfação à opinião pública. É uma tragédia. Sabe? Eu tenho que julgar conforme a Constituição. Se a Constituição diz que prova ilícita não pode ser aceita, o meu Supremo, o Supremo que eu quero, é o Supremo que teve a coragem de afirmar, no caso Collor, que as buscas nos computadores de Paulo César Faria eram ilegais.
e como as buscas dos computadores de Paulo César Faria eram ilegais, o Collor não podia ser condenado. Ah, mas o Collor é corrupto. Mas a busca foi feita de forma ilegal e o processo penal é instrumento de garantia. Não estava vendo nada. Não estava vendo nada. Fruto, no caso não era nem fruto da árvore envenenada, porque não foi a partir daquela prova que a gente descobriu o outro, né? Mas era a prova ilícita direta, né? Não era a prova ilícita por derivação, que seria o fruto da árvore envenenada. Mas se a prova é ilícita, eu tenho que dizer que a prova é ilícita. Ah, mas vai ficar impune um crime grave, e daí? Eu não posso, a pretexto de combater o crime, cometer outro crime que é a violação da Constituição. É duro a gente pensar isso. A sensação de impunidade que gera na nossa cabeça é muito grande. É duro dizer isso para a população, mas é necessário dizer isso para a população. Botkiss anulou seu julgamento. De parabéns ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que teve a coragem de dizer que esse julgamento não foi feito conforme a lei, e se esse julgamento não foi feito conforme a lei, tem que ser anulado. Nós precisamos de um judiciário que afirme os seus valores, que afirme os valores da Constituição, sabe? E o que houve na Botkiss, a gente vai falar. Gente, eu estou me estendendo muito? Não. Tem quanto tempo eu estou falando? Eu estou igual naquele júri, meu primeiro júri. Não, pelo amor de Deus. Meu primeiro júri, eu era estagiário da defensoria, aí subi lá, falei. Quando eu disse, quanto tempo? Eu falei, 15 minutos. Eu achei que tinha falado umas 3 horas e meia, né? Quando eu falei, 15 minutos. Enfim. Aí, a gente passa, depois de falar do princípio do juiz natural, eu já estou terminando, tá? A gente vai para o princípio do contraditório e ampla defesa. Gente, princípio do contraditório e ampla defesa é um negócio muito sério. Só que eu tenho que trazer minha cola, né? A professora Eni está aí. Hã? A professora Eni está aqui. É. Um pouquinho daqui. Não, mas a minha colinha é só para... É porque tem uma citação aqui que eu gosto muito. O Badaró faz uma citação que eu gosto muito. Eu gosto muito desse livro de processo penal, viu? Mas ele cita o clássico aqui. Garantida a motivação, dá até vontade de rir, né? Independente imparcial. Joaquim Canuto Mendes de Almeida, que é um autor clássico, ele diz, a definição de contraditório, a definição dele é clássica: a ciência bilateral dos atos e dos termos processuais e a possibilidade de contrariá-los. Essa é a definição clássica de Joaquim Canuto Mendes de Almeida. É a ciência e a possibilidade de contrariá-los. Mas hoje, quando a gente fala de contraditório, não é apenas a possibilidade de contrariá-los, é a efetividade dessa contrariedade. Porque nós temos assistido muitas vezes um contraditório apenas formal. Dada a palavra defesa, nada requereu. Que contraditório é esse? Onde eu não faço a impugnação, muitas vezes com medo do que o juiz ou o promotor vai pensar. Isso não é contraditório. Eu não estou ali para agradar o juiz ou o promotor. Eu estou ali porque eu tenho compromisso com a defesa do ser humano que me entregou o bem mais precioso que ele tem, que é a liberdade. Então, o contraditório não é apenas a possibilidade de, é o exercício efetivo de, porque o contraditório está ligado à ampla defesa. Eu não posso pensar contraditório sem pensar na ampla defesa. Contraditório tem que ser contraditório efetivo. O Miguel de Cervantes, em Dom Quixote de La Mancha, ele diz:
Don Quixote falando para o seu fiel escudeiro Sancho Panza. Ricardo Pimentel, Don Quixote falando para Sancho Panza, sou eu. Né? A pança está aqui. A liberdade, Sancho, é o bem mais precioso que os céus deram aos homens. Com ela não podem igualar-se os tesouros que a terra guarda e o mar encobre. Pela liberdade, assim como pela honra, se pode e se deve aventurar a vida. O advogado criminal recebe um mandato para defender o bem mais precioso que os céus deram aos homens, que é a liberdade. Pela liberdade, se pode e se deve aventurar a vida. É o clássico de Cervantes. Ora, se ele me outorga a liberdade, eu tenho que ter compromisso com a defesa dessa liberdade. E eu só vou ter compromisso com a defesa dessa liberdade quando eu exerço a defesa na sua plenitude. E eu exerço a defesa na plenitude quando eu faço contraditório e ampla defesa. Contraditório efetivo. Eu não posso ter medo da testemunha que está na minha frente. Ah, mas ele é um policial violento. E daí? Ali ele é testemunha. Ali ele tem o dever de dizer a verdade. E o STJ agora descobriu, porque eu estou espantado. O STJ descobriu agora que o policial pode mentir. Gente, não, sabe o que eu estou espantado? É que os caras estão descobrindo agora coisas que o Supremo de Verdade enunciava há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás já se dizia que o depoimento policial deve ser recebido com reservas. Só que eles estão descobrindo agora, porque o desrespeito à Constituição por parte dos juízes de primeiro grau chegou a um ponto tal que os tribunais superiores falaram: peraí, não dá para a gente aceitar isso, está na hora da gente reagir. Porque só pode ser isso, porque eles estão descobrindo o que já foi descoberto há muito tempo. Parece a história da descoberta do Brasil. O que não foi descoberta foi achamento. Quem conhece a história sabe disso. Cabral não descobriu nada, ele sabia que a terra estava aqui. Tanto que o Tratado de Tordesilhas já previa a divisão. Quem estuda um pouco história sabe disso, né? Quem gosta de história sabe disso. Deve ter professor de história aqui, né? Eu amo história, né? Então, o STJ está decidido e está trazendo decisões que você acha no Supremo, mas você acha no Supremo de quem? Você acha no Supremo de Vitor Nunes Leal? Você acha no Supremo de Evandro Lins? Você acha no Supremo de Hermes Lima? Você acha no Supremo de Sepúlveda Pertence? Que dizia, por exemplo, que palavras de Correia não tem valor. Daqui a pouco eles vão dizer isso de novo. E aí, meia dúzia de autores novinhos ficam assim: o ministro tal disse que reconhecimento fotográfico não é válido. Peguem Jurisprudência Criminal Brasileira do Heleno Fragoso, no volume 2, quando ele trata de prova. Ele diz isso com todas as letras. E nós estamos igual, sabe, índio quando viu fogo, caramuru, como se tivesse descoberto a pólvora. Sabe, isso está aí há muito tempo. Não tem novidade nenhuma nisso. O problema é que nós estamos revisitando a jurisprudência garantista. Eles estão, o ministro Vitor Nunes Leal, vocês já ouviram falar em Vitor Nunes Leal? Não. Normal. Tá? A gente não conhece história. O Brasil é um país que não conhece história. Vitor Nunes Leal foi um dos ministros mais importantes do Supremo Tribunal Federal. Vocês, todos estudantes de direito, já ouviram falar em súmula da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. O ministro que cria as súmulas do Supremo Tribunal Federal é exatamente Vitor Nunes Leal. Então a história do Supremo, dizem alguns, pode ser dividida em antes de Vitor Nunes e depois de Vitor Nunes. Vitor Nunes era um sociólogo, um jurista maravilhoso, e Vitor Nunes tinha uma frase que ele dizia: tarefa penosa e sem termo é a demonstração do óbvio. Vocês já tentaram demonstrar o óbvio? Como é difícil demonstrar o óbvio? Sabe,
E foi mais ou menos isso que ontem o STJ fez, demonstraram óbvio que o depoimento dos policiais deve ser recebido com reservas, mas é óbvio que deve ser recebido com reservas. Vocês conseguem imaginar apitando um jogo do Botafogo? Eu vou lá conseguir ser imparcial no jogo do Botafogo. Se o Gabigol tiver 20 metros antes da defesa do Botafogo, eu vou marcar impedimento. Eu não vou, sabe? Muitas vezes você tem comprometimento com o resultado e às vezes até emocional. Pô, eu fiz essa diligência, esse cara é ruim pra danar, eu estou tirando esse cara da rua. Eu não vou estragar a minha diligência. Isso é humano. Então, esse depoimento também deve ser recebido com reservas. Por isso, e você descobre isso agora, né? E a defesa então tem que ser ampla e firme. O contraditório tem que ser efetivo. Você não está ali no processo, vai brincar. A gente costuma ouvir: eu vou aprender com o processo penal. Eu vou aprender com o processo penal, vai aprender com o processo civil. Vai aprender, se tem que dar prejuízo, vai dar prejuízo no patrimônio. Não vai dar prejuízo na liberdade, não. Liberdade é sagrada. Patrimônio você recupera. Um dia de liberdade perdido você não recupera nunca mais. Você vai aprender, vai treinar o processo penal. Vou treinar o processo penal. Vai treinar com outra coisa. Deixa meu processo penal quieto. Sabe, treinar com a liberdade. Vou brincar com a liberdade. Com liberdade não se brinca, né? O ministro Evandro dizia, ele disse isso no livro dele, claro que era uma figura de linguagem. Eu não gosto do direito, eu gosto da liberdade. Mas nós criminalistas somos assim, né? A gente não gosta do direito, a gente gosta da liberdade. E é claro que para gostar da liberdade do processo penal, do direito penal, a gente tem que gostar do direito. Porque é através do direito que a gente atinge a liberdade. Daí a importância do estudo para todo mundo. Então, contraditório, tem que ter contraditório efetivo. Gente, posso perguntar para os alunos do oitavo período? Tá legal? A gente pode continuar por aí? Não é assim que eu falo em sala de aula? Silêncio de vocês me assusta. Tem só 42 minutos. Ô, Cláudio, estou tão apaixonado por essa coisa de oitavo período. Tem alguém da noite aqui? Ontem à noite, né, do oitavo período, eu falei para a Lígia, quando eu entrei na sala, vocês reagiram da forma como reagiram comigo. Foi muito bom. Quero agradecer, e você transmite agradecimento. Tiveram uma reação tão gostosa, a receptividade foi tão boa que assim, pô, me deixa bobo. Mas vamos aqui seguir, porque eu ainda estou no item 2 e eu anotei 6. Eu não. Até viram. É tão bom conversar com aluno, com advogado, eu adoro, né? O Xangai canta uma música que é do Maciel Dias, né? Como criança, tem um verso que diz: como criança numa farra de bombom. Eu, no meio de aluno e de advogado, eu me sinto como criança numa farra de bombom. Garantia da igualdade entre as partes. Lembra que eu falei que a gente ia falar da Boate-Kiss? Uma das causas de nulidade do júri da Boate-Kiss, a maior nulidade foi mandar a júri, né? A maior nulidade foi mandar a júri, porque se alguém falar que aquilo é dolo eventual, pelo amor de Deus, né? Assumiu o risco de produzir. O Nelson Bria, vocês já ouviram falar? Sim. Quem não ouviu falar de Nelson Bria foi o maior estudioso do direito penal no Brasil. Nelson Bria, uma vez, num artigo sobre dolo eventual, quando você assume o risco de produzir o resultado, ele falou sobre dolo eventual em racha. Acidente automobilístico, ele fala: não tem dolo eventual em racha por uma coisa muito simples, ninguém é suicida, né? Ele matava a questão do dolo eventual com essa afirmativa: ninguém é suicida. Mas é claro que quando você tem o direito penal do inimigo, o direito penal tem que punir, e os caras estão deixando de estudar porque estão atendendo a ânsia punitiva da população, aí você vai achar que é dolo eventual.
E você quebra a questão do eventual no boate kiss, quando você falou, será que os meninos da gurizada, como é que é? Fandangueira não suicidas? Porque eles correram o risco de morrer ali, assumir o risco de produzir resultado, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, vamos deixar essa discussão de lado. O professor Jader, que deu aula natural de vocês, deu um banho sobre isso. Deu um banho. Porque esse é um jurista, tá, Cláudio? Parabéns por trazer. É um grande jurista, não é desses marqueteiros que ficam pululando pela internet fazendo palhaçada em direito penal para ter like. Direito penal e processo penal não é lugar de palhaço, não é lugar de gente que quer ter like, é lugar de gente séria. Sabe? Então fica um bando de idiota, aí eu não vou nominar, mas fica um bando de idiota brincando de ser advogado criminal para querer like em internet. Direito penal e processo penal que Jader Marques faz. E outros grandes nomes. Né? Mas, quando a gente fala em igualdade, paridade de armas, é que acusação e defesa têm que estar em pé de igualdade. Um dos motivos da anulação do júri, o que foi? O Ministério Público usou de instrumentos que só ele possui para pesquisar a vida dos jurados. Não foi isso, Ricardo? Foi isso aí. Eu estou falando muito de Soriano e Ricardo, porque são os meus meninos da OAB. Ricardinho foi meu aluno. Depois ele tem uma história ótima. A do Gordinho eu vou contar não, tá? Depois. Lembra disso, Luiz? Quando Ricardo me atrapalhou um domingo, ele pela condição de prerrogativa. Mas o Ministério Público pesquisou a vida dos jurados e recusou alguns jurados com base nesse instrumento que ele tinha de pesquisar a vida dos jurados. A defesa não tinha esse instrumento. Então quebrou a igualdade entre defesa e acusação. Não é tendencioso, porque aí é realmente a igualdade que deve existir entre as partes. A acusação e a defesa tem que dispor dos mesmos meios. Se tem um meio que só o Ministério Público tem, e esse meio não é colocado à disposição da defesa, ou vamos inverter, se tem um meio que só a defesa tem, e esse meio não é colocado à disposição da acusação, eu posso não usar, eu tenho que disponibilizar. Se eu vou usar ou não, é faculdade da parte, mas eu tenho que disponibilizar esse meio. Eu desequilibro a balança. Se eu desequilibro a balança, eu tenho um processo desigual. Se eu tenho um processo desigual, eu tenho um processo nulo. Aí você fala assim, mas pô, morreram 300 e poucas pessoas. Ok, morreram 300 e poucas pessoas, sei lá quantos morreram. Né? Eu não tenho isso. Pensem só uma coisa. Vamos fazer um outro raciocínio. Vamos esquecer o número de pessoas que morreu e vamos nos colocar na posição de réu. Eu gostaria de ser réu num processo em que uma das partes tem mais poder do que a parte que me defende. Eu gostaria de ser réu num processo em que eu seja tratado de forma desigual para menos. Vamos pensar de forma egoísta. Nenhum ser humano vai dizer sim, todo mundo vai dizer não, eu não quero. Então, por isso a necessidade da paridade de armas, de igualdade de tratamento entre as partes do processo. É claro que é difícil para nós entendermos isso, porque o processo penal lida com emoção. A gente lida com vidas humanas. Poxa, o crime foi bárbaro. Sim, o crime foi bárbaro. Mas se a gente se coloca no lugar do autor daquele fato, a gente quer o respeito às normas de garantia. Por isso que eu falo no processo penal como instrumento de garantia. Se ela diz que tá bom, eu vou continuar. Porque assim, é impressionante como essa mulher contribui para o meu aprimoramento intelectual. E eu não sou de elogio fácil. A gente brinca, tem baiano aqui?
Eu tenho um grande amigo, chamado Luiz Viana, foi presidente da OAB Bahia. Viana é um grande amigo e a gente brincava no grupo de presidentes, chamando Viana de Porto e Farol. Bahia é Porto e Farol, né? E Lígia é Porto e Farol. E é verdade. Garantia do estado de inocência, claro. Eu ainda prefiro presunção do que estado. E aí, aquela coisa, o Ministério Público disse, gente, me dá uma raiva. Os caras compram a tese do Ministério Público como se fosse verdadeira. O Ministério Público disse, e daí que ele disse? Diz tanta besteira. Tanta besteira que o Ministério Público diz. Diz que é crime que não é. Diz tanta besteira. Não, nós também dizemos, o advogado também diz. Mas o fato é que não é verdade. Só é verdade no processo penal aquilo que a sentença transitada em julgado diz que é. E é uma verdade processual também. Por isso que eu tenho muitas dúvidas sobre o princípio da verdade real. Será que existe o princípio da verdade real? Está demorando, né? Está na hora de acabar. Vou acelerar, 10 horas já. Tem tempo que eu estou falando bobagem. Mas eu tenho muito medo dessas coisas da verdade real. Será que eu consigo reconstruir a verdade real? Ou a verdade no processo é uma verdade processual, no sentido de ela ser uma verdade reconstruída? O que eu disse 2 minutos atrás, eu vou conseguir reconstruí-la com precisão? Estou em busca da verdade real. Não, estou em busca da verdade processual, que é a única que eu vou conseguir reproduzir. Eu penso assim. Tá? E esse princípio, aí eu vou passar e vou tocar. Eu sou presumidamente inocente. Aí você, já sabe disso. A gente está vendo jornal 7 horas da manhã. Tem hora que eu estou quique com aqueles apresentadores. O bandido. Bandido, cara. Bandido. Outro dia eu fiz uma audiência. Eu briguei tanto com a promotora. Ela nem sabe por que eu briguei tanto. É um homem humilde. Eu falei isso em sala de aula. Sabe? E ela chamando o cara de estelionatário, um homem simples, honesto, sabe? Um trabalhador que chora todo dia porque foi injustamente processado. Ele acorda e dorme lembrando que foi injustamente processado. E vem uma promotora perguntar para ele: por que estelionatário? Estelionatário, eu respeito o réu, né? Patente alta. Que isso? Respeito o réu. Sabe, o réu é coisa sagrada. Aprendam isso. Nada retira a condição humana de um ser humano, porque ele foi processado. Um homem não perde a sua condição humana por ter sido processado. A gente teria que falar o princípio da motivação. Todos os atos têm que ser judiciais, as decisões judiciais têm que ser motivadas. Em tese. Está lá na Constituição aquele livrinho que ninguém lê, né? Quando eu falo aquele livrinho que ninguém lê, mas eu ouvi outro dia, hein, professora, se passar por aqui, vocês vão reprovar essa juíza. Ela tem que voltar para o primeiro ano. Nem no primeiro ano, sei lá, acho que no primeiro ano primário vai ser para a linha da Laura, no Fraldinha. Porque ela me disse, não, é sério. O Calmon de Passos, mestre Calmon de Passos, falando na Bahia, mestre Calmon foi um dos maiores processualistas que o Brasil teve. Pensava o processo civil, o processo de uma forma magnífica. Calmon de Passos era um monstro sagrado da democracia. Porque mestre, monstro sagrado é o que pensa fora da caixinha. Não é esse bando de idiota que faz manualzinho com, sabe, e vem vomitar. Não. Mestre, monstro sagrado para mim é o que pensa. Eu respeito os caras que pensam criticamente, sabe, que tem análise crítica, que pensam que esse país é plural, que esse país
sabe, é um país pobre, é um país de desigualdades profundas, que você só pode pensar o direito olhando horário, né? Pelas perguntas. Olhando essas desigualdades, enfim. Mas Mestre Calmon, numa palestra dele, disse assim: dizem que eu não gosto do judiciário. Como eu não gosto do judiciário se eu sou amigo do desembargador Zé Carlos Barbosa Moreira, que é outro processualista civil magnífico? O que eu não gosto é do mau juiz. Então, uma juíza, no intervalo de uma audiência, falou: professor Homero, doutor Homero, quer dizer que depois da Constituição de 88, na dúvida, eu não posso condenar? Falei: olha, tem um tal de... O que você estava lendo outro dia? Covid e velhice juntas. Inocente pecaria. Tem um tal de pecaria que, um tempinho atrás, disse dos delitos das penas que inocente é todo aquele cujo delito não se provou. Acho que não foi depois da Constituição de 88, não. Deve ter um tempinho que você não pode condenar. Mas ela disse isso para mim, enfim. Garantia do processo no prazo razoável. Paloma Caciglia, outro dia, postou que ela absolveu um acusado no júri depois de 4 anos e meio preso. Gente, um homem que leva 4 anos e meio preso e depois é absolvido por tribunal de júri, alguma coisa não está certa no sistema de justiça. Alguma coisa está fora de ordem. Né? O que está fora de ordem é excesso de prisão temporária e a insensibilidade dos jogadores que não percebem isso. A garantia do devido processo legal, você não tem uma definição exata do que é devido processo legal, mas é a conformidade das leis do processo conforme a Constituição. O grande problema, eu vou acelerar então, tá? O grande problema é que a gente lê a Constituição a partir das leis processuais, quando a obrigação nossa seria ler as leis constitucionais, as leis processuais a partir da Constituição. A gente inverte. A Constituição passa a ser secundária e as leis processuais passam a ser o norte. Ora, a Constituição é o meu roteiro. A Constituição é a minha determinação. Eu tenho que seguir a Constituição. Eu não posso ler as leis do processo a partir da Constituição. Eu tenho que ler... eu não posso ler a Constituição a partir das leis do processo. Eu tenho que ler as leis do processo de acordo com a Constituição. Já na edição de 1920, que é a terceira edição dessa obra, estou falando 1920, o João Mendes dizia o seguinte: João Mendes de Almeida Júnior, que é nome do Fórum de São Paulo, Fórum Criminal de São Paulo, e se dizia em 1920: as leis do processo são um complemento necessário das leis constitucionais. As leis do processo são um complemento necessário das leis constitucionais. As formalidades do processo são as atualidades das garantias constitucionais. As formalidades do processo são as atualidades das garantias constitucionais. Então, o processo existe para cumprir e para fazer o que a Constituição determina. Aí vem a questão da ponderação das garantias constitucionais. Garantia constitucional é garantia constitucional. Não tem ponderação com relação a direitos e garantias individuais. Mas na ponderação, quando o juiz começa a dizer na ponderação dos direitos, é porque ele quer negar as garantias individuais. E aí, o Badaró tem uma citação que é magnífica. Pena que ninguém lê. Pena que os juízes não leem porque eles não querem cumprir a Constituição na sua grande maioria. Juiz garantista. Mas juiz garantista é outra bobagem a gente falar em garantista. O juiz tem que cumprir a Constituição. Um dos caras mais conservadores que eu conheci, paradoxalmente, era um dos juízes mais liberais que eu conheci. Por quê? Ele falava: está na lei, não está na lei, eu vou revogar a prisão preventiva, o decreto, a revocação do decreto,
secreto, eu vou relaxar a prisão, o flagrante. Eu quero que cumpra a lei. Ele era tão conservador que ele se tornava revolucionário. É um paradoxo, mas é verdade. Mas olha o que o Badaró diz. Eu marquei aqui. Ele diz o seguinte: várias garantias processuais como legalidade, juiz natural, proibição de provas ilícitas, motivação, entre outras, são regras frutos de prévios sopesamentos do legislador constituinte, cujo resultado já foi por ele estabelecido, assegurando aos acusados um direito definitivo ou impondo ao Estado, na persecução penal, um dever definitivo. Ora, se impõe um dever definitivo, não pode haver ponderação sobre esse dever definitivo. E o ministro Eros Grau, do Supremo Tribunal Federal, num voto que deu, disse também magnificamente: no caso em que ora cogitamos, esse falso princípio estaria sendo vertido em máxima, segundo a qual não há direitos absolutos. E tal como tem sido em nosso tempo pronunciada, dessa máxima se faz gazua apta a arrombar toda e qualquer garantia constitucional. Quando você fala não há princípios absolutos, ou não há direitos absolutos, essa é a chave que arromba toda e qualquer garantia constitucional. A máxima não há direitos absolutos é a negação das garantias constitucionais. A máxima não há direitos absolutos é a porta aberta para negar o processo como instrumento de garantia. Cabe ao Poder Judiciário garantir a Constituição da República. Cabe ao Poder Judiciário, e por mais difíceis que sejam os tempos, por mais difíceis que sejam os tempos, por mais duros que sejam os tempos, por maiores que sejam as ameaças ao Estado de Direito Democrático, não pode o Poder Judiciário se afastar da legalidade. Não se defende a democracia atacando a democracia. E fala aqui uma pessoa comprometida com os valores da chamada esquerda democrática. Não guardo nenhuma simpatia pelos empresários que foram atingidos pela medida do ministro que a decretou ontem ou anteontem. Não tenho nenhuma simpatia, mas tenho profundo respeito pela Constituição. E acho que a defesa da ordem jurídica do Estado Democrático só pode ser feita com respeito à Constituição. Eu não posso admitir um juiz acima das leis, porque admitir um juiz acima das leis para atingir aqueles dos quais eu divirjo significa amanhã ter que admitir um juiz acima das leis para aqueles que estão ao meu lado, aos meus companheiros de trincheira. E eu não posso admitir, ou eu sou coerente ou eu não sou coerente. Então nós precisamos defender o Supremo Tribunal, porque o Supremo Tribunal é super necessário. Fora do Supremo Tribunal Federal, o que eu tenho é a ditadura, mas eu posso e devo fazer a crítica ao Supremo Tribunal dos seus excessos. Devo também cobrar da advocacia brasileira um papel crítico. A advocacia tem que ser a voz contra a majoritária. A advocacia tem o papel de dizer não. A advocacia tem que dizer para a sociedade civil: nós vivemos tempos duros, e nos tempos duros nós temos que fazer o enfrentamento necessário. Eu era coordenador do colégio de presidentes de OAB, e nessa condição eu falei na Conferência Nacional da OAB de São Paulo. E quando falei na Constituição, na Conferência Nacional da OAB de São Paulo, e eu trouxe um trecho do discurso, eu usei uma frase e a Lígia me sugeriu colocar essa frase no fechamento do discurso, que foi: senhores, não nos peçam o silêncio, somos a advocacia. E porque somos a advocacia, temos que fazer o bom combate. Porque somos a advocacia, temos que fazer o enfrentamento a toda espécie de autoritarismo. Meu tempo se esgota. Eu conversaria muito mais com vocês, mas
Tempo é tempo e o tempo nos domina. O tempo nos impõe. Eu quero deixar para vocês os versos de um poeta português. Mas há sempre uma candeia dentro da própria desgraça. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não. Sejamos sempre a voz que diz não em defesa da Constituição da República. Sejamos sempre a voz que diz não em defesa dos valores da Constituição. Sejamos sempre a voz na noite mais triste, em tempo de servidão, alguém que resiste, alguém que diz não. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Sérgio.